E aí, estudante do terceiro ano do ensino médio, que bom estarmos juntos aqui em mais uma aula. Para você que já está cansado, saturado da vida, acalma o coração, que está acabando, a gente já está no terceiro PET, o quarto PET já está chegando aí e é o último PET. Então, está quase acabando, segura mais um pouquinho aí, tá? Bom, se você não me conhece, meu nome é Magno Andrade e hoje nós falaremos de conteúdos pertinentes ao PET 3, semana 5. Então, se você tem aí seu PET impresso ou se você acessa o seu PET por meios digitais, corre lá, abre ele, vai na semana 5, que aí você vai conseguir acompanhar tudo que eu vou falar aqui, que também está presente no seu PET, tá? No seu plano de estudo tutorado. E aí, lá na semana 5, então, fala sobre repertório sociocultural. Portanto, hoje nós vamos identificar o que é e como desenvolver e aplicar o repertório sociocultural em produção textual. E aí, quando a gente fala em produção textual, claro que a gente pode dar uma ênfase maior no Exame Nacional do Ensino Médio, afinal de contas, você, estudante do terceiro ano, fará o Enem em breve, mas não só de Enem vive o homem, é ou não é? E aí você pode pensar também a aplicação do repertório sociocultural em qualquer produção textual que você fizer, tá bom? Vamos lá. Bom, a gente tem aqui um globo, como o globo terrestre, cheio de palavras. Dá uma olhadinha nessas palavras aí que compõem este globo. Perceba que existem diversas palavras aqui. Filosofia, cinema, moda, futebol, artes, economia, séries, sociedade, culinária, videogame, moda, biologia, literatura. Tem aqui, olha, um tanto de palavras que compõem este globo terrestre. E quando a gente pensa em repertório sociocultural, a gente está falando diretamente de questões que envolvem esta imagem aqui, esta imagem composta também por palavras. Por quê? O repertório sociocultural, ele diz respeito ao seu conhecimento de mundo. E o que é o conhecimento de mundo, professor? O conhecimento de mundo, basicamente, é tudo aquilo que você conhece sobre o mundo. É tudo aquilo que você tem de conhecimento aí na sua cabeça. Então, se você conhece um pouquinho sobre qualquer uma dessas palavras, ou sobre palavras, temas que não estão presentes aqui, isto é o seu conhecimento de mundo. Professor, eu só quero saber de dançar funk. Tudo bem, isso é o seu conhecimento de mundo. Porque quando você está dançando as músicas que você gosta, você está ouvindo as letras, obviamente, são letras, portanto, elas passam uma mensagem aí, e aí existem diversos tipos de mensagens que essas músicas passam. Independente da mensagem que ela tem, isso é o seu conhecimento de mundo. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês? Tudo aquilo que você conhece sobre, que você construiu, este conhecimento que você construiu ao longo da sua vida. Então você tem aí 16, 17 anos, 18, tem um pouco mais. Tudo isso que você construiu ao longo da sua vida, os conhecimentos que você construiu, isso compõe o seu conhecimento de mundo, que pode e deve ser utilizado como repertório sociocultural para compor as suas produções textuais. Tudo bem? Vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Bom, a gente tem aqui uma imagem de pessoas conversando e aí pela cara azulada de alegria desse povo, dá para perceber que eles não estão tristes não, que o povo está feliz conversando. E eu trouxe essa imagem justamente para ilustrar que quando você está conversando
com os seus amigos, com as suas amigas, seja presencialmente, seja pelos meios digitais, né, pelas redes sociais, a sua conversa gera conhecimento de mundo. Professor, eu só sento com as minhas amigas para poder fazer fofoca. Tudo bem, você só senta para fazer fofoca, mas tem um conhecimento ali no meio dessa história. Professor, eu só falo de futebol. Tudo bem, tem um conhecimento também no meio dessa conversa. Tudo aquilo que você conversa, tudo aquilo que você ouve nos diversos ambientes que você frequenta, formam o seu conhecimento de mundo. Então, às vezes, você visita a sua avó e a sua avó começa a te contar a história de 1900 e bolinha. Isso gera conhecimento de mundo, que é o que a gente vai chamar lá do senso comum. E tudo bem, o senso comum também é conhecimento de mundo. Quando você vai à igreja ou você vai ao local em que você presta ali os seus cultos religiosos, né, as suas celebrações, aquilo que a liderança religiosa daquele ambiente diz, aquilo que as pessoas falam durante aquela celebração, gera conhecimento de mundo. Na escola, obviamente, é o lugar que mais gera conhecimento de mundo sobre diversas áreas diferentes, porque lá você tem aula de biologia, de química, de física, de história, de artes, de português. Ou seja, tudo que você ouve pode tornar-se conhecimento de mundo e, consequentemente, como eu disse, ser utilizado como repertório sociocultural, tá? Os saberes que temos formam o nosso conhecimento de mundo, núcleo fundamental para desenvolver o repertório sociocultural. O repertório sociocultural consiste na utilização de conceitos, de conhecimentos de diversos campos. Esses conhecimentos vão aparecer como fundamentação das nossas ideias. Nós vamos usá-los para justificar aquilo de que estamos falando. Aí que chega o X da questão, olha. Tudo isso que você conhece, você pode utilizar na produção da sua redação para justificar, para embasar a sua argumentação. Então, claro, você não vai colocar na sua redação do Enem a letra do funk proibidão que você ouve. Vai pôr? Não vai pôr. Tudo, então, que eu conheço, eu devo colocar na minha redação? Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que aquilo que você conhece pode ser utilizado na sua redação por meio da justificação daquilo que você está falando. Então, quando você escreve uma redação, por exemplo, sobre um tema qualquer, e você lembra da aula de história, que tem um contexto histórico ali parecido com aquele tema, você pode utilizar. Eu já li textos fantásticos que citam, por exemplo, que usam como repertório sociocultural filmes, séries, clipes musicais. Eu li uma redação uma vez, nota 1000, que utilizava como repertório sociocultural um clipe da Beyoncé, você acredita? Ou seja, tudo que você faz pode ser utilizado como repertório sociocultural. Basta você saber utilizar aquele conhecimento para embasar a sua argumentação. Beleza? Vamos lá, então. Continuando. Bom, vamos ver como que o INEP entende repertório sociocultural. Por que eu trouxe a visão do INEP sobre repertório sociocultural? Porque é o INEP que administra, que gere toda a produção e a correção das provas do Enem, tá? Por isso que eu trouxe a visão do INEP sobre repertório sociocultural. Vamos lá, então. Elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2. Já falamos sobre competência 2 aqui.
O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Alguns argumentos que podem caracterizar o repertório esperado são provas concretas, dados ou fatos sobre o tema, exemplos, fatos similares ou relacionados ao tema, autoridades, citação de especialistas do tema, lógica, causa e consequência, por exemplo, e senso comum, o que as pessoas em geral pensam sobre o tema. Então, olha, eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder ver alguns pontos importantes dessa definição que eu trouxe para vocês, tá? Primeiro, é elemento fundamental para atingir altas notas na competência 2. Estudamos muito sobre a competência 2. Se você não assistiu, retome lá no inicinho do nosso bimestre, no inicinho da nossa conversa sobre o PET 3. Eu dou uma aula específica sobre sobre competência 2. E quando a gente pensa na competência 2, lembra que ela tem 3 quesitos de avaliação? Ela avalia a questão estrutural, ela avalia a questão, a pertinência ao tema, sua discussão pertinente ao tema, e ela avalia o uso do conhecimento de diversas áreas para compor a sua argumentação. E é justamente aí que está o X da nossa questão de hoje. Quando eu utilizo um vasto repertório sociocultural, e quando eu falo vasto, eu não estou falando de você colocar 1 milhão de conhecimentos na sua redação, tá? Mas quando eu utilizo um vasto conhecimento de repertório sociocultural, eu estou colocando no meu texto, eu estou apresentando para o meu avaliador que eu tenho a competência de identificar aquele tema e de conseguir utilizar diversas áreas do conhecimento para discutir aquele tema. O que isso quer dizer? Se eu tenho o tema que me é dado lá no texto, e o tema é, por exemplo, copo. Então, se eu falar, por exemplo, que o copo é feito de vidro, tudo bem, é um conhecimento sobre o copo? É. Só que isso envolve várias áreas? Não. Mas se eu falo, por exemplo, dos motivos pelo qual o copo foi criado lá na antiguidade, já tem um conhecimento aí que é histórico. Se eu falo que esse copo é composto por vidro e que quimicamente o vidro é alguma composição que eu não vou falar porque provavelmente eu vou errar, que eu não sou bom em química, eu já estou trazendo um outro tipo de conhecimento de uma outra área. Percebam que uma coisa é eu dizer uma área é feita de vidro, beleza. Outra coisa é eu associar outras áreas do conhecimento a este tema, que no caso seria copo. Mas eu acho pouco provável que o Enem coloque copo como tema. Portanto, você deve sempre expandir o seu repertório sociocultural para justamente não ter problemas na hora de fazer o seu texto, tá? Voltando então à definição. Ele configura-se como toda e qualquer informação. Veja, por isso que eu falo de conhecimento de mundo, que tudo pode tornar-se um repertório sociocultural se você fazer isso de forma bem construída. E alguns argumentos, então, que podem utilizar o repertório sociocultural. Provas concretas, dados ou fatos sobre o tema. Então, os dados estatísticos, por exemplo, que normalmente são dados pelos textos motivadores, né? Os próprios textos motivadores, muitos deles dão ao estudante dados estatísticos sobre aquilo que está sendo discutido. Exemplos,
argumento de autoridade, que também é dado muitas vezes pelos textos motivadores, tá? Lógica e senso comum. Então, o senso comum é o que as pessoas em geral pensam sobre o tema. Também pode ser utilizado como repertório sociocultural, tá? E aí, gente, todo conhecimento de mundo que você tem pode ser utilizado na construção de sua redação. Desde que, olha aqui que conectivo importante. Então, você pode utilizar tudo, mas com respaldos, tá? Desde que seja legitimado, ou seja, com respaldo nas áreas do conhecimento. Então, eu posso utilizar do repertório sociocultural? Posso. Meu repertório sociocultural pode ser meu conhecimento de mundo? Pode. Mas esse seu conhecimento de mundo tem um certo respaldo nas áreas do conhecimento? Como que um exemplo bem fácil, para vocês entenderem claramente o que eu estou falando. Uma coisa é utilizar dados estatísticos do IBGE, que é uma instituição reconhecida, que é uma instituição que já faz pesquisas, que tem uma legitimidade naquilo que faz. Outra coisa é a fonte da minha pesquisa ser minha vizinha. Porque a minha vizinha, embora talvez ela saiba de muita coisa que não devia saber, ela não necessariamente é um fato legitimado. Por isso que nós temos que tomar cuidado para que aquele conhecimento de mundo que a gente usa ser respaldado nas áreas do conhecimento. E outra coisa importante também é agregado de forma produtiva na sua redação. Gente, o que isso quer dizer? O seu repertório sociocultural, então, ele precisa de ter duas características para que ele seja bem colocado na sua redação. Respaldo das áreas do conhecimento, seja a área artística, seja a música, seja o cinema, seja políticas, qualquer área do conhecimento, e que ele seja colocado na sua redação de forma produtiva. Às vezes você usa uma citação legal, um argumento de autoridade legal, às vezes você faz algo que é legitimado, mas que não é produtivo na sua redação, não tem muita coerência, sabe? Acaba ficando meio sem nexo, aí não adianta, tá? Portanto, o seu repertório deve ser legitimado e produtivo. Tudo bem? Bom, algumas dicas para você ampliar seu repertório sociocultural. Leia constantemente. Essa é uma dica infalível. A leitura, gente, ela gera conhecimento de mundo. Professor, mas eu não gosto de ler aqueles livros grandes, não gosto disso. Tudo bem, gente. Lê anime, lê revista em quadrinhos, lê jornal, lê o que você quiser, meu filho. Só leia. Você precisa de ler. Por quê? Primeiro, ler primeiro o que você quiser. Ler primeiro o que você gosta, gera um gosto pela leitura. E aí, com o gosto pela leitura, você vai conseguir ler outras coisas um pouco mais densas. Beleza? E a leitura também gera conhecimento. Outra coisa, seja um observador. Ser observador, observar aquilo que está ao seu redor, também é uma forma de desenvolver o seu repertório sociocultural, porque a observação também gera curiosidade, e a curiosidade gera vontade de saná-la, e aí você vai pesquisar sobre algo que você observou e vai aprender sobre aquilo. Assista a documentários, filmes e séries, e professor, documentário? Gente, você pode assistir o documentário da Anitta. Não tem problema, meu filho. Só que, se você assiste a documentários, a filmes, a séries, seja sobre o tema que for, você também está gerando conhecimento de mundo. Converse com outras pessoas e, principalmente, atente-se às notícias. Também é uma das maiores geradoras de conhecimento de mundo, tá bom? Bom,
Na aula de hoje, nós identificamos o que é e como desenvolver e aplicar o repertório sociocultural em produção textual. Aqui estão as referências que eu utilizei para construir essa aula. Muito obrigado, gente, pela sua presença e participação e nos encontramos na próxima aula. Até lá!